Então hoje eu quero falar sobre a bênção do crescimento. Tudo começa quando Jesus fala. Quantos querem crescer aqui? Diga amém. Olha para teu irmão e diga: você e eu somos herdeiros de Abraão. Mais forte, herdeiros, filhos de Abraão. E Abraão era o pai da fé e o pai do crescimento. Amém ou não, gente? Recebe? Tudo que Abraão punha a mão multiplicava. Por isso que a palavra é bênção para crescimento. Jesus, quando sobe, falando com os discípulos, pouquinho antes, despedindo, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala comigo. Outro Consolador. Mais forte. Vocês estão igual o clima hoje, assim, melancólicos. Vocês estão melancólicos hoje. E eu estou aqui cheio de... Então fala: outro Consolador. Eu conheço tanta gente que fala para mim: bispo, tudo que eu queria na minha vida era estar com Jesus, conversando, falando, ouvindo, recebendo. Eu falo amém. Vai chegar a nossa tecnologia está voltando tanto, que daqui uns dias a gente volta na voz de Jesus. A gente está com tanta coisa nova. Eu realmente creio isso. Como físico eu creio isso. Porque é possível. Se eu pudesse dedicar 5 anos da minha vida e ter dinheiro, $1,5 milhão, eu fazia isso. Não é o fim do mundo não. Só precisa ter foco e dinheiro. E tempo para você conseguir mergulhar num projeto desse. De voltando, é só pegar comprimento, as ondas sonoras que não escapam, elas estão aqui dentro. Você pega elas, vão ampliando. Faz acelerador de frequência e desacelerador. E pronto, com isso você já chega. Então, aqui, Jesus falou: eu vos dará, o Pai vos dará outro Consolador. Porque Ele era um Consolador. Jesus consolava os pecadores. Jesus consolava os perdidos. Jesus consolava aqueles que estavam doentes. A unção de Jesus era para consolar. Não era para acusar. Não era para torcer o pavio que fumega. Era consolar. E ele diz: outro Consolador. O Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma coisa tão fantástica, porque ele convence sem acusar. Fala comigo: o Espírito Santo convence do pecado sem acusar. Dá uma salva de palmas. É maravilhoso isso. É difícil. Isso é a coisa mais difícil que existe. É você convencer uma pessoa e no final ela te agradecer, te beijar, convencer que ela está errada, convencer que ela aprontou, convencer que foi mal, e ela te agradece, te beija e te ama. Essa é difícil demais. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Por isso que a igreja não é lugar de acusação, não é lugar de ferimento, é lugar de amor, de óleo, de azeite, de restauração. Recebe? Então Jesus falou: o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita e estará. Fala aleluia. Fala comigo: Ele habita. De novo: Ele habita e Ele estará internamente e externamente. Jesus estava dizendo: Ele é melhor que eu, porque eu só estou junto com vocês, eu só estou na companhia, mas Ele estará dentro e estará junto com vocês. Posso te dar uma sugestão? Faz um teste. Na hora que você estiver com um carro viajando um percurso mais de 30 minutos, põe aquela música suave, olha para o banco ao lado e fala: ó Senhor, Santo Espírito de Deus, bom dia ou boa noite, eu sei que o Senhor está aqui, vamos conversar? Eu preciso de algumas consolações, eu preciso de algumas orientações. E fala, e ora, e ora, e ora, e ora. Você vai se surpreender com a resposta e com a percepção da presença do Espírito Santo de Deus.
Então ele fala, ele estará, fala comigo, para sempre. Você vai fazer alguma cirurgia? Deitou naquela maca lá, tomou aquele cheirinho antes de apagar. Não é assim? Você sempre dá um cheirinho para apagar. Você pega na mão, você fala, dá licença, posso estender essa mão aqui? O que é? Eu estou pegando a mão do Espírito Santo. Médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, aquele que governa aqui. Obrigado. Pronto, pode. Não sei se vocês fazem isso, não sei se o paciente tem o direito de fazer isso, mas ele pode falar, está tudo certo. Como? Ele está aqui perto agora, eu estou de mão dada aqui, eu vou descansar. Eu entrevistei uma menina, uma moça, uma jovem, a bispa contou aqui, que doou um rim para uma levita nossa de São Paulo. Deus falou para ela dar um rim, ela tinha 2 rins, ou melhor, todos nós temos 2 rins. E ela falou, eu não preciso de 2 rins. A gente muito humilde, ela é humilde. Sei que a filhinha dela canta com a nossa levita. E a filha ouviu que ela não conseguia. Ela tinha que fazer um transplante e já estava entrando em fazer diálise. E os familiares não eram incompatíveis, bagunçou tudo, não tinha ninguém. E a filha falou, a moça canta no culto da manhã e ela canta no culto da noite. Ela nunca tinha visto, nunca tinham se encontrado. Porque é assim, se você vem aqui, você conhece essa igreja, mas se você vê às 18 é outra igreja que não se conhece, só os líderes se conhecem. E 20 horas então aí é outro público totalmente diferente. Nós estamos em todos, mas vocês não. Vocês não têm muita ideia de como é. Então, ela não conhecia. Quando a filha falou, ela lembrou que a filha nasceu, aquela menininha, com 3 rins. A filha tinha 3 rins. E é uma adolescente. E ela ficou os médicos na hora, todo mundo ficou assim, extremamente apavorado. Porque queriam tirar o rim da menina. Pastor Vilarindo, quem conheceu o pastor Vilarindo? Pastor Vilarindo tinha 3 rins. Eu falava, o senhor é superdotado. Ora por mim aqui que eu tenho 2. E os meus trabalham pra caramba. Põe um terceiro step aqui que pode ser que melhora, né? Brincando, eu tinha muita liberdade com ele. Mas enfim, aí um dia orando, olha os mistérios, doutor. Eu sei que eu estou seguindo suas redes sociais, seus vídeos, estão maravilhosos. Ele faz um vídeo explosivo, gente. Rafael Castro. RafaelCastro.com. RafaelCastro.com.br. É fantástico os vídeos. Ele é um oncologista. Ele foi um dos médicos que olhou o Sam, acompanhou o Sam, até o Santiago, bispo que foi curado nosso, doutor Rafael. Aí o pai estava, o pai morreu, ficou só uma mãe humilde, uma senhora bem humilde. E essa mulher, um dia orando a Deus, sumiram 2 rins da menina. Ficou só com 1. E ela foi levando para o hospital e médico e achava que ela tinha vendido o rim da filha. E aí começou a ter inquérito contra ela. Eu gravei isso no podcast. Como é que some? Não pode sumir. Como é? Some. E sem marca externa. Mas tinha uma marca interna. Que ela tinha feito cirurgia. Explica isso. E ela falou, ninguém nunca tocou nessa criança. É a minha vida. Então ela ficou tão... E aí quando ela ouviu da nossa líder, Deus falou para ela, dou um rim seu para elas. Ela falou, mas não é nem compatível, Deus. Mas para tirar isso da minha cabeça eu vou fazer o exame. Fez o exame e era compatível. Na hora que ela falou que era compatível, ela falou, doutor, marca. Já marcou 3 semanas depois. Já era um milagre, porque a menina que canta, que já precisava da diálise, estava sem diálise com 9%
de funcionamento renal. 9%, parece que é 12%, o mínimo. 9%. Aí ela já está. Então, estava preparando para entrar na diálise, mas não precisou. Por quê? O Espírito Santo. E ela falou que foi para o hospital cantando. Ela falou, eu estava tão cansada, porque eu trabalhei demais. Eu falei, que dia maravilhoso. Eu vou ficar 2 dias quietinho aqui, só louvando, adorando. Eu vou ficar só recebendo a presença de Deus. Obrigado por esse descanso, Deus. Ela falou, eu curti o hospital como se eu estivesse num hotel 5 estrelas. Tudo é a mente da pessoa. Vamos dar uma salva de palmas? Tudo é o coração e a mente da pessoa. Ela disse, eu não tive medo uma hora, eu não tive perturbação uma hora. Eu fiz debaixo da palavra de Deus. Fala comigo. Espírito Santo de Deus, seu melhor companheiro. Quantos podem dizer, amém, eu recebo essa palavra? Próximo slide, próximo. A bênção de Deus nos capacita, nos fortalece e nos traz crescimento. Olha o que diz Romanos 8, 27. Eu não preciso ir lá. Eu já pus o versículo aqui. Romanos 8, 27 diz assim: o Espírito, quer dizer, ele estava falando do Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas. Fala, aleluia, eu recebo essa palavra. Mais forte. Levanta a sua mão e fala, eu pego essa palavra para mim. Olha para seu irmão e diga, nas suas fraquezas, você tem companhia. Diga, nessa hora, mais do que nunca, Ele estará perto de você. A promessa, Jesus falou, Ele estará para sempre com vocês. Jesus fala isso lá em João, que eu li. O Espírito Santo estará, o Consolador estará para sempre com vocês. Aqui Paulo fala, não. Paulo fala, sim, Ele estará com vocês, estará em vós. Mas, Paulo fala, mas Ele assiste na fraqueza. Na hora que você fica fraco, Ele começa a chegar perto. Você fica fraco, Ele começa a chegar perto. Ele começa a aparecer. E Ele vai chegando, e Ele vai chegando, e Ele vai aproximando. Ele te assiste na hora da sua fraqueza. Levanta a sua mão e fala, Ele supre as nossas limitações. Diga, Ele nos conduz a orar da maneira correta. Ele guia você para o crescimento financeiro, de negócios. Aprenda a ouvir, aprenda a entrar em sintonia com a presença, a pessoa do Espírito Santo. Eu não consegui passar o mês de junho e pregar outra coisa, a não ser relacionamento com o Espírito Santo. Eu preguei esses dias aí, o dia do poder. Eu vou pregar terça também, embora terça seja uma unção diferenciada. O dia do poder. Espírito Santo vem para te dar força, poder, empoderamento. Você vai conseguir trabalhar bastante, você vai conseguir pensar bastante, você vai conseguir ajudar bastante. Deus vai energizar você por meio do Espírito Santo na sua vida. Você vai ganhar muito, você vai ter ideias que os outros não tiveram, você vai ajudar pessoas que você poderia ajudar e nem pensou direito, mas Deus vai te fazer isso. Pode dar uma salva de palmas? Conta com o Espírito Santo na sua fraqueza, querido. Conta com o Espírito Santo quando ninguém lembrar de você. Conta com o Espírito Santo quando você acha que não tem um conselheiro. Pergunta a Ele, fala com Ele, conversa e acalma sua mente, porque você vai ouvir, pensamentos vão começar a chegar. Você vai pensar que são pensamentos naturais, mas não são. Por que você lembrou de fulano? Cheguei em Campo Grande com a bispa, nós fomos almoçar na casa do bispo de lá, que é o nosso coordenador, bispo Tonete e a Rose. Aí no meio a gente estava numa área, lá, aqui está mais frio que lá, não estava tão frio, a gente pegou uma mesa um pouquinho fora assim, no ar livre, gostoso.
Aí conversando, aí eu olhei para ele assim, falei, Tonete, ele chama Tonete, Tonete, cadê aquele empresário judeu que mora em Nova York, São Paulo, Campo Grande, e viaja sempre para Jerusalém, e que trabalha com isso. Aí ele falou, nunca mais vi isso. Encontramos com ele há 2 anos atrás. Mas aquela imagem veio tão forte na minha mente. Como? Não sei. Lembrei, simplesmente, e perguntei, na hora. Aí ele falou, vou mandar uma mensagem agora para ele. Mandou, em 5 minutos ele respondeu. Estava em Campo Grande, precisava de oração, precisava de uma palavra de Deus. E ele falou, como é que você lembrou de mim hoje? Ele falou, não, eu não lembrei, foi o bispo Rodovalho que lembrou. O bispo Rodovalho está aí? Tá. Posso ir lá? Será que ele ora por mim? 6 horas da tarde eu estava orando por ele. Como? Não tenho a menor ideia. O Espírito Santo não é. Quando vier uma lembrança, sem mais sem menos, na sua mente, a mão de Deus está ali. Manda uma mensagem, manda, né, um recado, liga, faça alguma sabe, o Espírito Santo vai colocar coisa suave em você. Não é forte. Dá um livro. Fala que você ama. Fala que você está junto orando por eles. Coisas, semeia amor. Semeia uma palavra de bondade, de graça. Porque isso vai voltar na sua vida poderosamente. Pode dar uma salva de palmas? Pode? Mais um slide, vai. Romanos 8, né? Romanos 8, 26 e 27, ele fala, nós não sabemos orar como convém. Você não sabe se você vai orar pedindo juízo, se pedindo fogo, manda fogo, Senhor, demônio, ou se você vai pedir misericórdia. As pessoas ficam perdidas. Romanos 8, 26 e 27 diz, não sabemos orar como convém. Por isso ele diz, o Espírito Santo ora em nós. Sabe quando você sente peso, dores? Quem de vez em quando sente peso no coração? Está pesado, tá uma dorzinha aqui dentro. Isso é uma comunicação espiritual. Eu escrevi e lancei o livro Mundo Espiritual. Está pronto. Já vendemos lá e vamos liberar aqui na celebração. Davi Lago, quantos conhecem o pastor Davi Lago? Davi Lago é um trovão, né? Para pregar uma bênção, potência. Ele também terminou o doutorado dele agora em Direito. Então ele é um PhD. Ele pegou, eu dei o livro para ele. A Ana Lia, nossa filha, deu o livro para ele. Ele pegou o livro e disse que não dormiu. Falei, cara, pelo amor de Deus, faz isso não, vai dormir, meu. Não, eu fiquei à noite. Em 3 páginas do meu livro, ele fez 30 observações. Ele falou, eu estou de cabeça, você me virou de cabeça para baixo. Porque eu falei sobre um conceito que eu já tenho um novo livro pronto, chamado A Dor de Adão, ou A Maldição de Adão. Eu falo rapidamente ali nas primeiras 3 páginas. Ele fez tanta coisa, ele tirou tanta coisa. Eu falei, nossa, eu tenho palavra, você me deu uma bomba para 1 ano. 1 ano, tio, ele me chama de tio. Você me deu 1 ano. Eu falei, que bom, graças a Deus. E eu mostro a realidade do mundo espiritual, que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem como entrar no mundo espiritual, como acessar o mundo espiritual, não é? Nós sabemos viver no mundo material, mas nós não sabemos como entrar no metafísico. E mais ainda, que o metafísico, que o mundo espiritual, aqui do outro lado dessa cortina, é que influencia e constrói o mundo material. Quando você ora, quando você chora, quando você perdoa, quando você adora, louva, quando você recebe aquele poder, aquele fogo na sua alma, isso modula o mundo material. Isso é uma bomba atômica. A igreja tem uma bomba atômica dentro de nós. É questão de você aprender a conectar. Quando você se conectar, você vai virar um mundo material seu, de cabeça para baixo. Só milagre, só bênção, só providência. Por quê, bispo? Porque você vai colocar as forças do universo trabalhando debaixo da palavra do nosso Deus. Amém? Recebe? Recebe uma salva de palmas aí, vai.
Fala de fraquezas emocionais, espirituais, ministeriais, né? Não sabemos orar como convém. A gente fica perdido, fica lá, Senhor, o que é que eu estou, como é que é? Quantos de vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem não recebeu, busca, você vai receber. Vai receber. É fogo, fogo na boca, fogo na mão, fogo. Você sabe o que é fogo? Você sabe que tem uma coisa sobrenatural na sua vida. Amém? Meu cantor abençoado. Você sabe o que é? Você sabe que é algo que não é normal, que não é natural. É o sobrenatural. Levanta a mão e fala, faz assim, ó, fala, o mundo natural. Diga, o mundo sobrenatural. Olha para teu irmão e diga, nós somos cidadãos deste mundo sobrenatural. Aleluia. Mais um slide, vai lá. É interessante. Jesus fala do Espírito Santo. Já passou a hora, hein? Encerrando. Nem tinha olhado o relógio já. Jesus fala do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo. Mas tem uma menção lá no Velho Testamento. Bem no comecinho. Quando Israel sai do Egito. Quando Moisés recebe a ordem de Deus para construir o tabernáculo. Deus fala para ele assim. Deus fala, Moisés, eu enchi a Oliabe, chama Aholiabe. Eu enchi a Oliabe com o espírito de sabedoria e de conhecimento para construir o tabernáculo. Eu não tinha percebido essa frase. Eu o enchi do Espírito de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus? Levanta a sua mão. Fala comigo, eu quero receber esta unção para... Agora é você que põe o resto. Eu estou aqui para te ajudar a ser cheio do Espírito Santo, a te mostrar que existe algo. Eu, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu não acreditava. Não vai ter isso. E eu comecei a orar, e pedir, e orar, e pedir, e buscar. Eu preciso provar, eu preciso receber, eu sou assim. E busquei. Um dia eu estava andando na rua, era 7 horas da noite. Na minha cidade estava frio, era julho. Eu sei que derramou, parece que... Sabe quando vem um pingo de chuva? Eu passei a mão e falei, ué, está chovendo? Achei que estava chovendo, passei a mão aqui. Não era chuva, era o poder do Espírito Santo. Aquela coisa desceu em mim com tanto fogo, que eu pensei que eu fosse desmaiar na rua. Eu corri, entrei na igreja que eu ia conversar com um casal de pastores. Corri, entrei lá. Falei, eles falaram, o que está acontecendo com você? Falei, você está ofegante. É porque você estava correndo? Falei, não, é porque tem uma coisa forte demais dentro de mim. Eles falaram, batismo com a Espírito Santo. Você começou a receber. Calma. Você recebeu só a primeira gota. Calma. Deus vai te encontrar no lugar, na hora que Ele quiser. Gente, 7 dias depois, 10 dias depois, fui para um acampamento. Quando eu pisei naquele acampamento, o céu abriu. Eu não via mais ninguém. Corri para um monte sozinho. E lá o poder de Deus veio. Saí daquele monte andando. 2 horas depois, passei numa quadra. Quando eu passei numa quadra, tinha um menino que eu tinha levado de Goiânia para Belo Horizonte, lá era Belo Horizonte, e ele estava fumando maconha no outro lado da quadra. Quando ele olhou para mim, ele caiu, caiu assim, ó, e jogou o cigarro fora e começou a, me perdoa, Jesus. Eu entrei, quando eu cheguei no auditório para a gente jantar, já era o horário do jantar, a meninada bolsada estava numa fila batendo no prato. Estamos com uma fome tremenda, coisa de menino, adolescente. Quando eu passei ao lado deles, começaram a cair. Bum, bum, bum. Entrei no refeitório, mais 2 caíram. Bum, bum. Começou uma... A palavra certa é uma... Eu preciso lembrar essa palavra, porque tem que ser uma palavra bem séria. Começou um frenesi, mas não é a melhor palavra frenesi, tem outra. Claro, teve manifestação de poder, mas os pastores presbiterianos olharam, Robson,
Você está provocando uma... Tipo, quando você tem exagero... Eu perdi a palavra. Histeria, obrigado. Começou uma histeria que ninguém sabia, não sabia onde ia, como correr. E eles trancaram tudo para os meninos não entrarem em histeria. Eu abri a janela, saltei a janela, mas 2 líderes saltaram junto comigo. E nós fomos orar de joelho. Pronto, eu fui arrebatado para o céu. E fiquei 24 horas sem a minha mente, jogado num beliche, porque eu não sabia onde eu estava. Eu lembro do trono do Senhor, eu lembro do fogo, do Espírito, eu abraçado aos pés de Jesus, um rio de fogo. Eu pensei, vou morrer, hoje vou morrer, estou morrendo, porque eu tinha tanto poder dentro de mim, que eu ia explodir meu corpo. Eu falei, aí na terceira onda, veio a primeira, a segunda, na onda eu falei, Senhor, eu tenho que casar primeiro. A mente humana é terrível, é ou não é? Imagina, um privilégio de ir para o céu e ficar lá. A única coisa que eu lembro foi, Senhor, mas tinha um rio de fogo, as pernas de Jesus no trono, eu abraçava aquilo, eu me perdi, fiquei 24 horas, eu acordei 24 horas depois, jogado num beliche. A partir dali, eu andava nas praças, demônios manifestavam. Logo em seguida, a bispa Lúcia e a Ana foi comigo, nós fomos fazer um evangelismo em Anápolis, passando assim, tinha uma pessoa sentada, eu só passei perto dele e ele virou o olho. Aí eu falei, vem cá as duas aqui, ó, para me ajudar. Elas subiram, correram, ficaram no último lado, de longe da escada. Todo mundo novinho. E ali começou, Deus abriu na minha vida uma chave de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nunca esqueci, não tem como esquecer. Escrevi em vários livros essa experiência. Isso marcou a minha vida para sempre. Ele nos ajudará em nossas fraquezas. Levanta a sua mão e fala, amém, eu recebo. Eu enchi do Espírito de Deus para... No caso dele, o propósito era construir o tabernáculo. E o seu? Construir sua família, restaurar sua empresa, restaurar sua saúde. O Espírito Santo de Deus, ele vem não só para ser comunhão, emoção, mas para propósito. Recebe? Fecha seu equipamento, fique em pé, eu já passei demais. Levanta suas mãos e ora e fala comigo, eu quero receber este poder.